Raskolnikov, Samsa, Mersot, ou quem sabe até mesmo os irmãos Ivan e Dmitri Karamazov, não são os patriarcas da nossa civilização. O grande patriarca, o grande pai da nossa civilização, chama Eugene Vassilievich Bazarov. Todos os outros supracitados não têm 1% da força destruidora desse demônio nihilista. Bazarov, protagonista de Pais e Filhos de Turgenev, é um negador em essência. Contudo, sua negação não parte de um nietzscheanismo barato, onde somos livres para afirmar os valores que bem entendermos, desde que tenhamos força para tal, né? Nem na expressão de Bazarov, que é logicamente contraditória, não há nenhum princípio. Expressão essa que é muito, muito apreciada pelos pós-modernistas. Absolutamente. Não reside aí a sua negação fundamental. A força nihilista de Bazarov está em afirmar aquilo que é útil contra fórmulas que são inúteis ou socialmente inúteis. É a contraposição entre o naturalismo realista de Bazarov, o filho, contra o idealismo romântico dos pais. E é simbólico e significativo que Bazarov seja um médico ou se dedique à medicina e à química, porque nada mais é simbólico do que a química e a medicina representando o naturalismo realista de Bazarov, ou dos nihilistas. E a luta do nosso anti-herói não é somente contra a moral, mas sim contra a aristocracia, contra o casamento, contra a poesia e toda forma de arte, como a música, por exemplo. Tudo aquilo que os antigos ou os pais idolatravam como cultura superior é agora contestado, é contestada a sua utilidade, é contestada a sua eficácia no melhoramento humano. E o bisturi de Bazarov é preciso e cruel, disposto a dissecar o cadáver com a devida neutralidade científica. Neutralidade essa que é a única possível, segundo ele, para observar a realidade. Nós devemos nos colocar distantes da realidade, neutros em relação à realidade, frios em relação à realidade, para poder observá-la da maneira mais criteriosa possível. Dessa forma, diferente dos idealistas românticos, Bazarov explica o comportamento humano através de regulações hormonais ou em certos tipos de combinações de compostos químicos. Nada muito diferente do que nós vemos hoje. Nada muito diferente do que a neuropsicologia faz todos os dias. E é exatamente nesse sentido que eu digo que todos nós somos filhos de Bazarov. Todos nós somos nihilistas de alguma forma. Ou pelo menos a nossa era é uma era nihilista. E se a gente observa as pessoas em geral, tão apegadas às suas crenças e, e tão apegadas aos seus mitos pessoais, seja ele qual for, clubes de futebol, partidos políticos, religião, Deus, que seja, crer em si mesmo, isso não constitui um exemplo em contrário da influência de Bazarov na nossa realidade, no nosso mundo contemporâneo. Porque não há nada que caracterize mais o mundo contemporâneo do que um vazio existencial. Todos nós, ao nosso modo, temos esse vazio existencial e explicamos ou deixamos que a ciência, tal como Bazarov a idolatrava tanto, explique o comportamento humano, explique as relações humanas. E quando tudo isso parece frio demais, opaco demais, a gente se apega a um mito qualquer, seja ele qual for.
para poder dar algum tipo de significado macro para uma existência que parece que está girando e continuando completamente indiferente aos nossos sonhos, pretensões, esperanças, crenças. E é nesse vazio existencial que todos acabam sentindo em algum momento que constitui o niilismo de Bazarov. O niilismo de Bazarov é olhar o mundo da maneira fria e não ver nenhum sentido, não ver nenhum tipo de propósito maior na existência. E por mais que muitas vezes nos apeguemos a certas crenças, isso não significa que nós estamos crendo mais, verdadeiramente mais. A crise da religião e a crise da esperança nas pessoas mostra que cada vez mais nós estamos nos afundando no niilismo. Veja o que estou fazendo agora. Nesta mala há um lugar vazio que eu encho de palha. Assim também na mala da nossa existência. Basta enchê-la de qualquer coisa, só para que não haja vazio. Contudo, por mais frio que Bazarov tente ser, por mais analítico que ele se pretenda, ele não escapa de uma coisa, que talvez seja esse o grande mito fundador humano, o grande princípio que funda o ser humano, que é a contradição interior. Bazarov se apaixona pela senhorita Odintsova e ele vê com terror a fraqueza da geração anterior em si mesmo, qual seja o romantismo. Com essa fraqueza, Bazarov passa a detestar-se. Mas a sua irritação não é simplesmente por observar essa fraqueza em si mesmo, mas também algo demasiadamente humano. Irrita-se e decepciona-se por conta da rejeição da amada. Bazarov propõe casamento e ele é rejeitado. E isso foi o cúmulo para Bazarov. Mas a contradição interior continua. Apesar de detestar as suas origens, detestar o homem do campo, o velho mujik, que Tolstói tanto admirava, Bazarov acaba se tornando aquilo que não gostaria, um simples médico de província, um médico de vila, e ele encontra o seu triste fim sendo um médico de província, um simples médico de província, porque ele acaba adoecendo, pegando tifo, e acaba morrendo por conta disso. Arcádio, que é o melhor amigo de Bazarov, acaba escapando da contradição, simplesmente aceitando-a, aceitando ser domesticado, aceitando virar um pai de família. Arcádio se casa e acaba, por assim dizer, seguindo o mesmo destino dos pais. Mas o mais interessante é que Bazarov, para nós, para nossa era, representa simbolicamente o niilismo, a desesperança, o desapego, a revolução, a destruição. Enquanto Arcádio, que era o fiel escudeiro, o melhor amigo de Bazarov, que tinha Bazarov como um grande mentor intelectual, coisa do tipo, é uma espécie de outra faceta do pensamento contemporâneo. Arcádio representa o apego da burguesia, da pequena e média burguesia, ao conforto, ao lar, à família, a tudo isso que hoje, até mesmo os pobres têm isso, a classe mais humilde, que tem isso como um ideal, o conforto material, o conforto para a família, porque esse tipo de pensamento está também enraizado na nossa sociedade. Vocês, nobres ou burgueses,
não vão além da generosa submissão ou do generoso entusiasmo. Tudo isso é ninharia. Vocês, por exemplo, não brigam e se consideram valentes e dispostos a tudo. Nós queremos brigar. Para que discutir? Nosso pó é capaz de causticar-lhe os olhos. Nossa imundície pode sujá-lo e você não cresceu ainda suficientemente para concordar conosco, porque aprecia muito a sua própria pessoa e lhe é agradável censurar ou acusar a si mesmo. Vemos no fundo que Arcádio pode representar, se a gente quiser colocar uma representação contemporânea de pais e filhos, Arcádio representa aquele revolucionário que é o pequeno burguês ou a alta classe média, que se acredita muito revolucionário, mas está apegado ao seu conforto, às suas coisas, aquilo que ele pode comprar, que só leva a revolução como uma ideia muito legal, às vezes uma ideia que pode pegar meninas, né? Então, esse é o Arcádio. O Arcádio é um menino rico que via na inteligência de Bazarov algo interessante, mas que no fundo, quando ele amadurecesse ou quando chegasse à idade, ele teria que seguir o mesmo caminho dos outros. Casar-se, ter filhos, etc. Mas não vamos ser tão injustos com Arcádio. Ele, no fim, é a síntese entre pais e filhos. É a síntese entre o naturalismo e o romantismo. A partir dele, nascemos todos nós. Nós somos filhos dessa síntese. Pois nós, hoje, temos muita palha seca para colocar na nossa mala da existência. As coisas que compramos e consumimos, as relações mais ou menos banais que temos com as outras pessoas, os nossos pequenos projetos de vida, nada mais são do que formas de preencher-nos e de matar o tempo, até o fatídico dia em que todos nós vamos ser cobrados pela vida que tivemos, ou seja, morreremos. Mas, de qualquer forma, temos que preencher a mala da nossa existência. Temos que nos preencher. Porque quem conseguiria viver olhando para a vacuidade do nosso devir? O único devir é a morte, disse uma vez Fernando Pessoa. E toda a palha que colocamos na mala, no final das contas, vai acabar sendo queimada pelo fogo eterno do tempo. Mas, de qualquer forma, temos que continuar girando a roda da máquina da vida. Temos que continuar levando a pedra montanha acima como Sísifo, porque somos todos Sísifo. Porque fora disso, o que há? Apenas paralisia e morte.